Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, Open Minders! Sejam todos muito bem-vindos ao Open Mind Talks. Está começando mais um episódio desse canal de comunicação poderoso aqui do Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior e toda semana estou recebendo aqui convidados para falar um pouco sobre carreira, para falar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo aí da economia, cenário macroeconômico. Acima de tudo, estamos aqui para poder compartilhar conhecimento. O Open Mind é formado por diretores e presidentes de grandes empresas, então esse momento aqui do nosso podcast é muito rico porque a gente acaba aprendendo um pouco com a biografia dessas pessoas que sentam aqui nos estúdios da Crossroads. Hoje eu estou num ambiente diferente, né? Um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui no estúdio de São Bernardo do Campo, da Crossroads. Geralmente a gente grava lá na Vila Mariana, mas nós estamos aqui inaugurando o estúdio de São Bernardo, que ficou excelente. Convido a todos aqui para poder vir até aqui, tomar um café conosco e conhecer essa estrutura de primeira que está aqui em São Bernardo. E lógico, né, caprichando aqui com a produção para poder gerar não só um conteúdo de qualidade, mas também com um áudio de qualidade, com uma imagem de qualidade, né? Se você está ouvindo aqui essa transmissão pelo Spotify, saiba que também temos imagem no nosso canal do YouTube. É só acessar lá Open Mind Brasil no YouTube e você vai conseguir também assistir a nossa transmissão. Obrigado pela audiência e nos sigam aí para que a gente possa se manter sempre conectado. Bom, pessoal, eu queria hoje dar as boas-vindas aqui a uma Open Minder especial, né? Obrigada. Lourdes Cristina Printes. Um prazer te receber aqui. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Crossroads. Obrigada, Lúcio. Fazia tempo, né? Tava na hora de nos conhecermos pessoalmente, sempre por e-mail, mensagem. Só a voz, só virtual, né? Só mensagem, né? Agora, que bom. Prazer estar aqui. Realmente, belo estúdio. Parabéns aí pelas conquistas de todos nós, né? Porque reflete para nós, né? Todos os Open Minders. E a Lourdes, eu vou contar um pouco aqui da história dela, profissional. Ela vai contar também, né, que é riquíssimo e tem temas interessantes para a gente falar, mas ela é duplamente querida por nós, né, porque além de ser membro aí do Open Mind e enriquecer a nossa confraria de diretores e presidentes de grandes empresas, ela também é esposa do Everton Santos, né, que está lá na China e está sempre aqui participando conosco de lives e trazendo muitas atualizações, né? Então, eu fico muito feliz em te conhecer pessoalmente e a gente poder bater esse papo aqui no Open My Talks. Que bom. Bom, eu queria, como praxe aqui no Open My Talks, fazer uma apresentação formal para que toda a nossa audiência que está acompanhando esse podcast te conheça um pouco aí na questão do seu currículo, né? Deixa eu botar aqui no mudo meu celular para que a gente não tenha nenhum tipo de interrupção. Bom, a Lourdes Cristina Printes, ela é engenheira civil e diretora técnica, além de sócia, né, além de idealizadora e sócia proprietária da LCP Engenharia e Construções. É uma empresa referência em moradias sustentáveis com qualidade. Então é por isso que eu falei lá atrás que nós vamos falar um pouco sobre a questão de ESG, né, que tem tudo a ver com essa questão da sustentabilidade nas moradias. A Lourdes também ela é diretora da Abrachan, né, que é a Associação de Comércio e Indústria Brasil-China. Né? Então ela desempenha um importante papel aí nessa relação bilateral entre Brasil e China, né, que é realmente cada vez mais importante para nós. Vamos falar também sobre isso. E a Lourdes é sócia também da TES Soluções, né, em tecnologia, juntamente aí com o Everton Santos, né, lá na China, e os dois aí vêm desenvolvendo alianças importantes no desenvolvimento de
tecnologias importantes. Mas falando aí um pouquinho sobre a empresa da Lourdes, né, que a gente vai explorar esse tema de sustentabilidade, a LCP Engenharia, ela tem execuções de projetos residenciais, né, em Marizias, Litoral Norte Paulista, e integra o referencial Casa Projeto Green Build, Consul Brasil, para a criação de parâmetros nacionais de sustentabilidade representando a região sudeste, né? Então, uma questão muito discutida hoje nas organizações, essa questão aí da sustentabilidade e o Green Building. Eu acho que a gente vai conhecer um pouco sobre esse conceito aí muito novo, né? A Lourdes é graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1986, com pós-graduação na Universidade de São Paulo. Também cursou História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sua trajetória inclui passagens, além da LCP, em passagens por empresas como Figueiredo Ferraz e Temag Engenharia, dentre outras grandes empresas. Lourdes, baita currículo, muito assunto pra gente. Eu gosto de estudar, sabe, Lúcio? Eu tô percebendo. Mas isso é muito, muito importante, né, para o desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso só aqui enriquece o nosso bate-papo e o que a gente vai falar hoje. Isso é uma característica dos anos 80. Quem está me ouvindo aí, que estudou nos anos 80, as empresas, né, quando nós nos formávamos na área da engenharia e algumas outras áreas também, elas incentivavam o estudo. Então, para você fazer carreira dentro da empresa, por exemplo, eu saí da Figueiredo Ferraz ainda estudando na universidade. Antes de entrar na universidade, eu também trabalhei na Figueiredo Ferraz, né, para ganhar din-din, para pagar cursinho e tudo mais. E grandes empresas que eu aprendi muito. Eu costumo dizer que eu tive uma sorte enorme, assim, eu busquei também, não é só sorte, porque você não pode ficar sentado esperando que tudo aconteça, você tem que ir lá, né? Sim. Então eu ia, batia a porta e batia na porta e mostrava currículo e pedia, sempre com muita vontade de aprender, né? Fora a necessidade financeira, né? Que eu precisava realmente ganhar para poder ajudar, né? Nos meus estudos. E essas grandes empresas, elas incentivavam isso. Então, para você passar de engenheiro trainee, depois no início júnior, depois médio, você tinha que fazer estudos, mestrado, doutorado. Então, por isso elas incentivavam, não descontavam suas horas de trabalho. Então, você ia para a universidade, você estudava e você trazia aquele conhecimento para ser aplicado, né? E a Temag, ela é formada por 5, né? Era formada por 5 grandes... É uma grande empresa, professores da Universidade de São Paulo, né? O grande professor Milton Vargas, que postulou muito na área de barragens e fundações, e foi nesse meio, né? Que essa garota aqui, né, na época, né, aos 26 anos, eu já trabalhava na engenharia desde os meus 19, 18, porque eu sou técnica em edificações pela Getúlio Vargas, né? Escola Técnica Getúlio Vargas, ali pertinho ali da Nazaré, São Paulo, Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga. E eu já tinha essa vivência na construção e me incomodava horrores a forma como a construção... Eu brinco que eu tenho toque, né? Por organização, por limpeza e tudo mais, que não é muito bom, né? Porque a gente sofre, né? Na engenharia, então, a gente sofre, mas eu via... os processos industriais, eu sempre fui apaixonada por processos industriais e da área automotiva, porque é aquela coisa maravilhosa, né? Você vai para aquele chão de fábrica que você passa a mão e sai limpo, porque é tudo organizado, tudo arrumado. Sempre li biografias do Henry Ford, sempre gostei do pessoal da Toyota, e isso que é a certificação Lean, né? E aí eu, através... nós estamos falando dos anos 80, né, pessoal? A gente não tinha internet como nós temos hoje, né? E eu tinha que ir para as universidades, para as bibliotecas, procurar
alguma coisa que me engrandecesse. E aí também a participação do Everton, porque nós já éramos namorados, né, na época, e ele sempre trazendo essa visão que ele procurava, que ele via da área automobilística, da área de tecnologia. E então, ele é engenheiro mecânico também, né? Não, ele é engenheiro elétrico. Elétrico, da área de elétrico. Trabalhava na época com telecomunicações e tal. E aí eu fui indo atrás tudo até que, formada, me enviaram para trabalhar com grandes barragens, tá? Então eu fiz nós temos a honra aqui na Engenharia Nacional de termos uma barragem que é de terra, que ela não é de concreto, que é Guarapiranga, aqui em São Paulo. Nós tínhamos uma média, acho que, se eu não estou enganada, Lúcio, acho que eram umas 4 barragens de terra, que é acomodação de terra compactada, só Sim. isso, tá? Ao longo do mundo. 2 delas, inclusive, eram na Rússia. Uma ruiu, aí acho que ficou outra. Aquela da Vale que se rompeu, que aí é uma barragem de rejeito de minério. De rejeito também, de terra, né? Então, que nós todos comentamos a época, né? O meu início de carreira foi nisso. Eu medi os piezômetros, que são tubos, né? Que são colocados na crista, né? Das barragens, aquele paredão, né? E você vai medindo o nível de água que vai passando. E você tem limites. Então, aquela história trágica que aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais. Poderia ter sido evitada. Você, então, acompanhou aquilo ali e você já olhou com uma visão técnica, olhos. Né? Não, todos nós da área da geotecnia. Poderia ter sido evitada, foi avisado e nenhuma providência foi tomada. A vergonha mundial que passamos, né? E ficou horrível para a engenharia nacional, os geotécnicos, que são os engenheiros que vão para essa área. Nós sempre fomos reconhecidíssimos mundo afora. Eu tenho engenheiros que foram os meus formadores, né? Eu sempre faço assim para a grande engenheira Xoxana Signer, uma mulher, uma engenheira viva, depois ela vai ouvir, ela sabe o quanto eu sou grata a ela e quanto eu sou, adoro ela, porque foi uma mulher que desbravou, abriu, extremamente competente na área de geotecnia. E foi estudar e fez trabalhos fora. Os brasileiros não dão valor, mas está cheio de engenheiro brasileiro que trabalhou com o assoreamento do rio Tâmisa, na Inglaterra, agora me falha o nome do Rio de Paris, né? Até brincamos na época que quando teve aquele acidente trágico que matou a princesa Diana, nós brincamos, olha lá aquelas colunas, né? Porque a engenharia avançou para dentro do rio e fez os rebaixos, né? Dentro da calha do rio e colocou várias colunas, porque em cima você tem a bandeja onde passam os carros. E né? eles bateu o carro exatamente numa dessas colunas. Lá bateu numa dessas colunas, né? Então, assim, a engenharia nacional é de primeiríssima linha, E nos anos 80 e 90, as empresas, então, orientavam os seus recém-formados, né, que entravam, porque nós fazíamos, Lúcio, exame para entrar nas empresas. Eu participei de um outro vestibular, tá? Porque eram vários concorrentes que queriam trabalharem para a Temag Engenharia. E eu participei dessa formação e fiz um teste, um exame, né, para entrar. Então, tinha uma prova de seleção. Uma prova de seleção. E uma coisa que me chamou a atenção, que você mencionou aí a sua mestre, né? Sim, grande Xoxana Signer. Mas você falou que realmente eram outras épocas, né? Eram. Naquela época não se falava em equidade de gênero. Não então se você falava. Deveria ser, poxa, na sua turma de formação tinham quantas mulheres? De 150 nós éramos 30 mulheres com áreas variadas, né? A maioria eu ia para engenharia elétrica, que é um trabalho mais de escritório, né? Na civil nós éramos 15, na civil nós éramos 13. Tá? Naval, nem pensar, né? Não ia ninguém. Mecânicas tínhamos também. E química. As áreas que as mulheres mais se distribuíam nos anos 80 era elétrica, química e civil. E hoje eu vou te dizer uma coisa, depois nas turmas, quando eu voltei para dar aula, me dediquei a dar aula em formação de engenheiros e arquitetos em MBAs,
70% da sala mulheres, né? Hoje você pega empresas construtoras aqui, Brasil afora, que tem muitas mulheres, inclusive mulheres na lida, como nós falamos, né? Pedreiras, né? Mas isso tem a ver com Colocadoras movimentos de rejunte. equidade ou tem a ver com alguma mudança no perfil cultural? A que Eu você acho que atribui? um pouco dos dois, né? Primeiro que nós sabemos que mais de 70%, 80% das famílias ainda, Brasil afora, nós não podemos falar que o Brasil é São Paulo, que o Brasil é o estado de São Paulo, que o Brasil é o cone sul-sudeste. Quando você vai para o centro do país, quando você vai para o norte e nordeste, você vê o verdadeiro Brasil. Então você vê mulheres lá tomando conta de 8, 10 filhos que o marido veio para o sul e sudeste e a maioria das vezes não volta mais, sequer manda dinheiro, abandona essa família que lá ficou e provavelmente forma outra no sul e sudeste. E essas mulheres são aquelas que vão trabalhar e sustentam seus filhos e são lutadoras, né? Elas são as responsáveis. Tanto que existem planos de moradia popular onde a chave é dada para a mulher, porque é ela que exerce. A gente fala que nós temos uma legislação baseada no pátrio poder, mas deveria mudar, deveria ser o mátrimo poder, né? Da mãe. Tá, da célula mãe, porque é a mãe, desculpe homens, desculpe Lúcio, esse é meu dia a dia, porque eu trabalho muito nessa área, a mãe não abandona o filho. A mãe não abandona o filho e infelizmente eu sou obrigada a dizer que muitos pais abandonam. Né? Essa é uma realidade, é uma realidade triste que a gente vem lutando aí para que através dessa equidade a mulher Sim. cada vez mais ganhe espaços. Exato. Como engenheiras, Sim. como médicas, como advogadas e tudo. Mas, ainda Lourdes, ontem, só fazendo uma parte, eu comentando com um recém-contratado da LCP Engenharia, engenheiro trainee, que está enfrentando umas dificuldadezinhas numa obra fora de São Paulo, justamente porque você tem que ser um pouco diplomata, né, com os trabalhadores. E eu disse para ele, olha, moço, vai com calma, se você está enfrentando dificuldades agora, você imagine eu, nos anos 80, quando eu me formei, né, já fui enviada para grandes obras, comandei equipes de mais de 150 homens, né, e eu era, além de tudo, mulher. Então, assim, com jeito, você vai resolvendo tudo. E olha, eu olho para trás hoje e tenho orgulho da minha trajetória. Cheguei aonde cheguei, abraçando causas difíceis, como, primeiro, o papel da mulher e o local e a posição da mulher dentro da engenharia. Nós podemos tudo, podemos estar onde nós quisermos estar. Eu acho que isso é uma frase que é verdadeira. Tá? Basta que você tenha competência para isso. Né? sem dúvida. Basta que você tenha competência para isso. O espaço se conquista através da meritocracia e da competência. Exatamente. Seus problemas fisiológicos, né? Vamos falar aqui TPM, isso tudo fica da porta para fora. Quando você está no seu trabalho, você é um ser. É um indivíduo. E você está ali e você tem que estar preparado para você desenvolver o seu trabalho. Todo o resto fica da porta para fora. Tá? É isso que eu ensinei, gerações e gerações, e eu acho que consegui passar, porque eu sempre recebo um feedback dos meus alunos dizendo, a senhora nos inspira, é inspiradora, comigo nunca tem mau tempo, e isso que você está vendo aqui, arrumadinha, é porque eu estou aqui, porque onde eu gosto de estar é na obra, com botina e capacete, é lá que eu sou a Lourdes, a engenheira Lourdes, é lá que eu adoro estar junto com o trabalhador. Legal. Porque a engenharia civil você vê a coisa do nada acontecer, né? E foi aí que eu peguei nas barragens esse bichinho que me picou, Lúcio, de cuidar do meio ambiente e da saúde do ser humano, que existem dois conceitos, a sustentabilidade e a saudabilidade, né? Então, na sustentabilidade, você tem os parâmetros do Green Building Council Brasil, né? Que acaba que cuida da sustentabilidade também, da saudabilidade também, porque quando você cria um ambiente
saudável para o meio ambiente, ele é saudável também para o ser humano. E aí, com algumas adaptações e requisições, né, pré-requisitos mais dirigidos ao corpo, né, ao corpo do homem, né, você vai e envereda para o HBC, que é outra certificação que se chama Health Building Certificate, que é a certificação do edifício. Quando a gente diz edifício, a gente coloca casa, prédio, escritório, o que for, né? É o edifício preparado para não agredir, mas sim para cuidar do ser humano que lá habita. Porque nós passamos mais parte do nosso tempo entre paredes, dentro do escritório, né? Então, esse conceito foi por nós criado, né? Os Green Builders, né? Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, nos Estados Unidos, né? Quando eu tive a minha passagem por lá, e lá também encontrei a tecnologia que eu trouxe para o Brasil e desenvolvi, que é a construção com painéis com EPS. Nós falamos EPS porque ele é mais conhecido como isopor, que é marca registrada da Knauf. Sim. Então, nós trabalhamos com a sigla química, EPS, poliestireno expandido, que é um material fantástico, que foi criado foi descoberto pelos químicos da Bayer em 1966, né? Numa grande nevasca lá próximo a Chicago, que a sede da Bayer fica próxima ali à cidade de Chicago. É sempre assim, né? Na necessidade surge. Eles criaram esse material incrível que era para isolar, Lúcio, caixas de remédio, não o remédio já processado, mas a matéria-prima, né, o elemento ativo da aspirina, da pílula anticoncepcional, de remédios mais potentes para tratamento de várias doenças, né, que atravessavam o Atlântico, ou nos porões dos aviões ou nos porões dos navios. E quando eles chegavam na Europa, eles já não eram mais ativos, já não eram um elemento ativo. Então precisava de um material que isolasse termicamente as baixas temperaturas. E aí criou-se o isopor. Ô Lourdes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu uma pista aqui, né, sobre essa questão aí no início da sua carreira, a construção de barragens representou talvez uma mudança mesmo de mindset para você. Sim. Mas essa questão de reinventar um mundo melhor sempre fez parte das suas aspirações, né? A partir de quando isso começou aí na sua vida? Eu acho que desde sempre. Conta e reza a lenda dentro de casa, na família, que eu sempre fui aquela que gostava de cuidar de tudo, da plantinha, do vaso, me incomodava com sujeira nas ruas, me incomodava ao ver pessoas. Eu ia muito para o centro de São Paulo, porque meu pai era advogado ali o escritório dele era próximo da Praça da Sé, na rua Silveira Martins, e ele era professor da Universidade de São Paulo, então eu ia nas arcadas da Universidade de São Paulo e estudei piano no Dramático de São Paulo, que fica atrás do Teatro Municipal. Então eu ia, ainda menina, muito para o centro, e os meus pais me explicavam o porquê que aquelas pessoas estavam na rua e tal. Então eu sempre fui, e também por formação familiar, né, de você sempre dividir um pouco o que você tem com os outros, os demais. E nos anos 60, eu era garotinha mesmo, mas eu me lembro dos meus pais colocando no Fusca sacos de areia, né, para levar para a barragem de Guarapiranga. Foi quando o nível da barragem de Guarapiranga começou a erguer demais e ela representou um risco para a cidade de São Paulo, porque ela não tinha os vertedouros, né? Então, mal sabia eu que no futuro, era uma menina de brincar de boneca ainda pequena, e eu não entendia o porquê daquilo, né?
E depois eu vim saber, eu sempre brinco, meus pais trouxeram aqui um monte de gente, falou, meus pais também trouxeram, porque foram feitas barricadas de areia nos anos 60 para reforçar e segurar a barragem. E depois eu fui trabalhar, olha só, Lúcio, na Temag Engenharia, que foi a responsável por fazer os vertedouros da barragem. Né? E quando você escolheu, então, a engenharia, você tinha alguma visão, algum caráter humanitário nisso? Ah, sim, porque é a engenharia que modifica a vida das cidades. A engenharia e a arquitetura, né? Vamos, né, também chamar aqui para o nosso lado os arquitetos. A engenharia constrói as cidades. Então, hoje se fala muito de cidades inteligentes, as smart cities, que também é uma característica nossa. Você desenvolve uma cidade inteligente para cidadãos inteligentes. Então, um povo culto, um povo estudado, é aquele povo que ele vai reivindicar. Então, hoje, graças a Deus, chegou aí o nosso 5G, né? Sim. O 5G, ele vai transformar a vida dos cidadãos, né? De uma forma brutal. Você não imagina o que é você entrar dentro de um hospital e participar, estávamos comentando há pouco, né, da robótica na questão dos marca-passos, né? Então, minha mãe, né, que tem um marca-passo de última geração colocado há muitos anos, já está no peito dela aí há quase 17 anos. É inteirinho controlado através de computadorizado, através de programas de computador, onde o médico aumenta o batimento, diminui o batimento, analisa vários parâmetros, e a minha mãe necessariamente não precisa estar lá no consultório. Com o 5G, isso vai ficar mais fácil ainda. É a internet das coisas, mas a gente, quando falava internet das coisas, pensava numa geladeira, num fogão. Internet quase que biônica, exatamente. Né? E isso, revertido na engenharia, fez eu me apaixonar pela tecnologia que eu construo, que é o EcoGrid, que nós não geramos resíduo, né? Então, quem é da área da engenharia sabe, através de mais exames que foram, porque nós fazemos exames também. O engenheiro, quando ele dá a solução, ele está baseado em análises, né? Então, você vai começar a construir, então você tem que analisar os ruídos sonoros que você tem ao redor do terreno que você vai começar a edificar, né? Você tem a análise do solo, para saber se o solo é resistente ou não é resistente, e você tem que dar, em função dessas análises, a solução. E muita gente, Lúcio, eu fico às vezes que eu percorro o Brasil, né? Sempre trabalhei muito dando aula, cito aqui um grande engenheiro também, engenheiro Marcos Casado, que é meu parceiro aí de sempre darmos aulas aí, em cursos no AEA e tudo mais, nos cursos já vou te pegar aqui o nome do nosso amigo também, do Antônio, e íamos para várias capitais brasileiras, né? Então nós podíamos conversar com vários colegas de várias regiões, e muitos me diziam, mas norma técnica é uma norma que você pode seguir ou não. Não, é lei. Norma técnica, a NBR é lei. Se você pegar o artigo 39 do Código do Consumidor, ou que também tem, agora não me lembro, que está referendado no artigo, no Código Civil Brasileiro, está escrito que nenhum produto, nem essa tampinha de garrafa de água aqui, pode ser colocado para ser comercializado no mercado brasileiro, sem que ele atenda normas técnicas brasileiras. E se não houverem as normas técnicas brasileiras pertinentes, que se apliquem às internacionais. Então, assim, você não pode sair construindo, tá? Usando, às vezes, dinheiro público, tá? Sem você seguir norma técnica. Tá? Então, os processos de certificações, eles obrigatoriamente, eles fazem você aplicar a norma técnica. E aí vale uma outra ressalva, a queda de qualidade da formação da engenharia nacional, ou até da arquitetura. E eu recebo isso diariamente na construtora. Você pega universidades que jogam engenheiros na rua que nunca falaram para ele que existe norma técnica. Então, como é que você vai construir qualquer que seja, nem que seja uma casinha de 50 metros quadrados a uma mansão de 1.000 metros quadrados ou um prédio, como nós agora temos o Hotel Sky lá em São Paulo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, que ganhou como o prédio mais seguro esse ano em janeiro pelo CREA.
O CRE do Rio Grande do Sul presenteou o Hotel Sky Palace na cidade de Gramado como o hotel mais seguro do estado do Rio Grande do Sul. Ele já tinha ganho como o hotel mais sustentável e saudável pelo Ministério da Saúde e Ministério do Turismo em 2020, e o anexo dele de piscinas é o primeiro do mundo em saúde, no Health Building Certificate. Por que isso aconteceu? Porque nós que construímos, nós atendemos todos os parâmetros, tá? De normas técnicas, de estrutura, de elétrica, de hidráulica, aplicamos os conceitos do GBC Brasil, que é o Green Building Council, que estuda construções certificadas na área de meio ambiente, né? De tratar, de cuidar do meio ambiente, dos recursos naturais, e do HBC, que cuida da saúde. Então, nós temos hospitais em São Paulo que já aplicam as certificações. Então, por que certificar? Porque é a única forma que ou o investidor estrangeiro ou o investidor nacional, ou mesmo o teu bolso, tá? Quando você vai lá investir na sua construção, você vai ter a certeza que materiais e tecnologias e mão de obra foram aplicados de forma correta. Sim, sim. Então, quando você pega países como Estados Unidos, nenhum prédio federal americano pode sair para abrir as portas para receber ou público ou funcionário sem que ele seja certificado no padrão, no nível, nem que seja o mínimo de um processo de certificação do USGBC. Com isso, nós nos anos 80 e 90, Lúcio, nós abrimos o mercado da construção civil brasileira para o mercado internacional. Hoje você vê grupos, fundos de investidores internacionais investindo no Brasil. Eu agora faço muito hotéis, né? Então, os fundos internacionais vêm direto. Só que eles querem o quê? Prédio certificado. Porque é a certeza. Aí vai até um pequeno adendo. Nós fizemos, então, o Sky Palace, da rede Sky Hotéis, né? Na cidade de Gramado, eles têm 11 hotéis, né? Todinho na minha tecnologia do EcoGrid. Então você veja, é o único hotel da rede, dentre os 11, que não precisa usar aquecedor no inverno. E olha que as temperaturas em Gramado, já peguei vários períodos de neve lá. Agora, atualmente, se você entrar na internet, está frio, chovendo. A conta de energia do hotel é desse tamanho, é quase que o mínimo. Ninguém precisa ligar aquecedores, e poucas pessoas, porque calor e frio é muito sensitivo, cada um sente do jeito que acha, né? Que sente. Vai do seu corpo, da sua circulação sanguínea, né? Então, é o hotel que menos gasta energia, quase mínimo. E aí é a questão do LEED, entendeu? Aí é a questão para ficar claro, é a questão da sustentabilidade, economia de recursos naturais. Aí tem o hóspede que chega lá e fala: o que tem esse hotel que eu durmo aqui? Aí entra o EcoGrid, isolamento térmico e acústico, é gostosinho, é quentinho no inverno, é fresco no verão, você não ouve barulho de fora, tá? E as cores que foram colocadas nos ambientes de repouso, como os quartos, foram cores estudadas. Aí é a saúde, aí é a saudabilidade, aí é o Health Building Certificate. Então, a união desses dois é perfeita, é tudo que o ser humano precisa. E o consumidor, ele tem que aprender a exigir. Ele tem que aprender a exigir. Ele tem direito a receber um imóvel de qualidade. E aí se entra outro conceito que foi por nós, né, muito desenvolvido e lutado na virada do ano 2000, que é desempenho. E aí entra outra norma técnica da qual nós trabalhamos muito, que é a NBR 15575, que é a famosa norma de desempenho, que entrou no mercado da construção civil, saiu até em grandes noticiários nacionais, de grandes redes de televisão, matérias. Até o nosso querido Jô Soares, que nos deixou há pouco, teve uma entrevista sobre isso, né? Ela entrou em 2013, tá? E que mudou completamente a qualidade na entrega da construção civil nacional, atraindo mais ainda o investidor internacional. Então, não tem volta. Você construir com saudabilidade e com sustentabilidade não é uma opção, é uma obrigação, tá?
Sim. Então aí as mudanças climáticas e tudo mais que não nos deixam mentir, né? Ô Lourdes, você também participou de obras muito importantes aí, principalmente no início da sua carreira, né? Sim. Você, logo no inicinho, como uma recém-formada, participou da construção da rodovia Imigrantes. Sim. Né? Como é que foi para você, uma menina recém-formada, tocar um projeto tão importante, tão grandioso quanto a Imigrantes? Olha, tocar, e você foi longe, né? Eu tocava os projetos, eu falava assim. Aí eu era recém-formada mesmo, mas como técnica de edificações, né? São 4 anos, né, que você faz o colegial junto com as matérias técnicas. Então, quando eu cheguei nos bancos da Universidade de Mackenzie, minha querida universidade, eu não era uma pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre estrutura e tudo mais, porque nós temos essas matérias no ensino técnico, né? Então, eu fui, como eu te disse, trabalhar 1 ano para ganhar um dinheirinho para fazer cursinho, fazia ali na região da Avenida Paulista, e a Figueiredo Ferraz era ali do lado, e tive a honra de ser colocada na equipe que trabalhou na Figueiredo, na Imigrantes, né? E a campo, nós trabalhávamos, né, diretamente, né, na área, e eu trabalhava, como eu sempre escrevi muito bem, graças a Deus, né? Gosto de escrever, então eu fazia todos os relatórios técnicos da obra, o dia a dia, o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí também a importância dos EPIs, né? E eu conto isso e as pessoas às vezes ficam chocadas, mas não raro no final de semana ou então no final da semana nós computávamos, né, a obra se tínhamos tido acidentes ou não, e o objetivo era acidente zero, né? E era muito comum acidentes fatais, por exemplo? Fatais, muito comum, aqueles grandes vãos que hoje, quando nós descemos, né, para o litoral, nós passamos, infelizmente, né, levaram a vida de vários trabalhadores, né, que caíam, tal. Daí uma conscientização, porque o engenheiro chega, né, o chefe de equipe fala, tem que sair usando o mosquetão, né, que é o cinto de segurança preso na estrutura. Eu jamais subi em lugar nenhum sem o meu cinto de segurança e o meu mosquetão. E aí o trabalhador, ele fala, mas aperta, incomoda, não sei o quê. E eu já sou muito brincalhona, meio desbocada, e eu pego e brinco, você aperta sim, mas tem que usar, porque senão você vai morrer, você vai se estatelar lá embaixo lá e não vai adiantar nada. E nessa época, foi que ano isso? Foi 79. Nessa época não tinha aquela 78, fiscalização de segurança do trabalho e etc. Não tinha. Você tá usando EPI? Não. Usava se queria, né? Não, eu inclusive vou te quisesse. dizer, Lúcio, que eu tenho um pouco de cimento no pulmão, né? Eu tinha uma tossinha aí, às vezes sinto um pouco falta de ar, e eu fui procurar os médicos, né? Uns 15 anos atrás e tal, e aí ele falou, vamos fazer um exame aí que é bem invasivo, você se interna, que nós vamos introduzir uma cânula no seu pulmão e nós vamos verificar o que está acontecendo com você, porque a gente olha as suas chapas, está tudo em ordem. Aí quando veio o resultado, e eu já sabia, porque uma colega também, alguns colegas já tinham dito isso, nós temos cimento dentro do pulmão. Que loucura! Tá? Porque o pulmão é esponjoso, né? Por quê? Porque lá, quando eu comecei na construção civil, final dos anos 70 e 80, eu não tive uma pessoa que chegou para mim, dessas maravilhosas e grandes empresas, né, que eu trabalhei, que chegaram para mim e falaram, use máscara. Então, nas obras passavam aqueles caminhões gigantescos que o pneu dava 2 do meu tamanho, né? Os fora de estrada, exatamente, né? Que eu tenho 1,60 m, o pneu, você entra dentro do pneu, né? E levantando aquela areia em expansão, e aquela areia vem junto com cimento, com tudo que você pode imaginar. Você, quando tem 20 anos, acha que aquilo não vai acontecer nada, só que quando você chega nos 50, nos 60, aí você vê que deu, né? E a gente, o engenheiro, ele tem uma vida de grandes obras, né? Nós vamos falar de outras obras aí que você participou, como Itaipu, Paulo Afonso, tá, né? Mas
essas pessoas até hoje, elas passam por situações às vezes, de risco, né? De trabalho em risco, que uma pessoa comum nem imagina, né? Não. Eu já escutei algumas histórias e a gente não sabe, né? Porque eu não tenho essa expertise e essa formação, mas de histórias de construção, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói e coisas desse tipo, que pessoas perderam a vida de formas inusitadas, né? Já ouvi dizer, não sei se isso... Aí eu queria até esclarecer, né? Se isso é boato ou não, que ali na Ponte Rio-Niterói tem pessoas petrificadas ali que naquele processo de concretagem acabou sendo concretado ali junto com a estrutura. É possível isso ter acontecido? É possível, sim. E eu já ouvi isso várias vezes, inclusive em reuniões, né, que tivemos, né, eu participei de algumas câmaras, né, e grupos, né, participo até hoje, nós revisamos normas técnicas, né, e isso foi comentado. Eu não tenho certeza porque não conversei com ninguém das empresas que construíram, mas chegou isso aos nossos ouvidos em conversa, e eu acredito nisso, porque isso não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Porque é um cimento um concreto de secagem ultra rápida, né? Para fazer em cima da água, né? Eu vou te falar que na Figueiredo Ferraz, uma grande empresa, o Brasil tem grandes empresas na área da construção. Olha, Camargo Correia, Figueiredo Ferraz, Atemag Engenharia. Não é porque nós tivemos alguns problemas, né? Aí entra a questão política e tudo mais, que nós vamos tirar o brilho dessas grandes empresas. Não, todas. A Odebrecht, Andrade Gutierrez. Sim, eu tenho que citar todas essas, ainda bem que você me ajudou. Mendes Júnior. Essas empresas, hoje o que você tem de infraestrutura nesse país foram construídas por essas empresas, pelos grupos de engenharia que trabalharam. Então, eu estou lá na minha mesa, estou trabalhando, estou lá no campo. Eu fui profissional emprestada da Temag para Camargo Correia. Isso acontecia muito de você, porque você tem um contrato que você tem horas, né? Você tem um consórcio. Você tem horas para serem trabalhadas. Então, nós éramos deslocados, né? Você nem sabe o que está acontecendo na alta cúpula. O que importa é que a obra está sendo feita, a obra está gerando conhecimento, arcabouço técnico. Hoje, os engenheiros estudam construção de barragens com teses, relatórios técnicos, tudo que foram desenvolvidos por nós, engenheiros dos anos 80, 90 e os anteriores, 60 e 70. E o que o Brasil tem de infraestrutura veio dessa época. É uma gestão de conhecimento. Dessas grandes empresas, entendeu? A gestão de conhecimento, tá? Então, eu cito a minha querida formadora, engenheira Xoxana Signer, que quando nós tínhamos alguma dúvida, ela falou assim, pega o elevador, vai lá para a biblioteca e vai estudar. Então, isso para vocês verem, você viu o que eu falei? Pega o elevador, vai para a biblioteca e vai estudar. Hoje você tem a internet, você aperta um botão e você tem o mundo descortinando na sua frente de conhecimento. Basta querer e ter interesse. Então, assim, a questão da segurança cresceu muito também na virada do ano 2000, nesses últimos 20 anos. E por quê? A norma técnica, eu volto a dizer, a engenheira Lourdes defendo mesmo. Você consegue fazer um bolo sem receita? Se você errar, só aquele chefe, né, ou aquela pessoa que gosta de cozinhar que já tem a receita na mente, né? Mas como que você vai fazer alguma coisa acontecer sem que você siga, tá, parâmetros? Como que você sabe que essa água é boa ou não é? Porque ela foi analisada, ela foi feita numa fábrica, ela foi processada, ela foi retirada, ela foi analisado o oxigênio, tudo que ela tem aqui dentro, para que ela chegue aqui no nosso copo dessa forma cristalina, né? Teve norma técnica aqui em cima. Sim, tá? sim. Para nós estarmos aqui sentados em cima dessa laje e tudo mais, teve alguém que calculou isso e ele seguiu que parâmetros, né? Então, é isso que é importante, tá? O empirismo,
Você ser empírico, ou seja, não seguir nada, eu acho, o achismo não pode existir na construção nacional. Aliás, eu acho que não pode existir em qualquer lugar, né? Daí que nós temos que ter a formação, né? E eu tive essa sorte, né? De, ao sair dos bancos, seja da escola técnica e dos bancos de universidade, depois na Universidade de São Paulo, ter grandes formadores, que eu acho que todo engenheiro recém-formado, eu acho que todo médico recém-formado, todo administrador, enfim, todas as áreas, ele tem que seguir exemplos. Sim. E eu tive grandes exemplos a seguir. Você tá o tempo todo aqui citando a sua mestre, né? Sim. Mas você falou de um ponto importante, que é exatamente essa gestão de conhecimento, né? Quando você começou nessas grandes obras lá atrás, muitas vezes desbravou algumas coisas, como, por Sim. exemplo, procedimentos de segurança, normas Sim. técnicas, que futuramente foram aprimoradas e hoje estão disponíveis aí para ser consultadas. Mas então, eu também entendi que você foi uma das pioneiras, né? Se não foi a pioneira, na construção sustentável no Brasil, né? Por que trazer esses processos de certificação ambiental para o Brasil? De onde surgiu isso e por que você buscou isso? Como eu te falei, eu trabalhando com grandes obras, acaba que, naturalmente, o profissional que trabalha com grandes obras, ele tem uma formação um pouquinho mais diferenciada, porque ele tem que saber, no mínimo, ler um projeto. Ler um projeto é como ler um idioma, é um idioma. Então, nós temos, na estrutura, nós lemos as armações, nós sabemos ler, né? Tem um processo de cortes da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós sabemos ler. É um linguajar diferente, né? O cliente, às vezes, só vê aquela imagem. Hoje, né, a imagem 3D, você coloca óculos que você entra na obra, mas antigamente não, né, Lúcio? Então eu costumo dizer que o nosso BIM da época, dos anos 80 e 90, era um vidro que nós colocávamos todas as plantas de vegetal em cima sobrepostas com uma luz embaixo. Aí nos debruçávamos sobre a mesa e conseguíamos ver as interferências. Hoje você tem um programa que se chama BIM que faz isso maravilhosamente bem. Então, assim, todos esses, eu costumo dizer que eu acho que eu cresci. A minha geração, formada nos anos 80, cresceu com o crescimento, a modernização e o engrandecimento da engenharia nacional. Tá? Porque fomos nós que fomos e lutamos por isso. Nós quisemos, quando o mundo abriu para a internet, né, e o Brasil, graças a Deus, entrou nessa área. Eu não sei te dizer exatamente quando é que foi que começou a entrar a internet no Brasil, mas eu me lembro que eu tive o meu primeiro celular, aquele que caía o bolso, né? Aquele, parecia um Fusca, né? Pesado e tal. Nós tivemos, né? Nos anos 90. Né? Antigamente era o pager, que o Everton, né, trabalhou muito com o pager, que a gente recebia o bip, saía correndo para procurar um orelhão para telefonar. E aí, depois do bip, veio o celular. Quando isso aconteceu, nós tivemos mais acesso à informação. E como eu te disse, eu viajei para os Estados Unidos, né? Por conta de do Everton, que estava trabalhando e desenvolvendo o processo de nacionalização do glucometer, que é aquele aparelho que mede o nível de glicose no sangue. Quando teve a época do Plano Sarney, ele foi colocado, né, no meu ponto de vista, como um erro, como supérfluo, né, na lei do governo da gestão daquela época. E aí as empresas, né, na época que ele trabalhava, mandaram um grupo de profissionais para nacionalizar. E eu ia, de vez em quando, né, pelo menos uma vez por ano, fazia essa viagem. Não era fácil sair do Brasil, né? E lá eu conheci essa tecnologia, me interessei. Por quê? Porque eu já tinha essa visão de barragens, né? Barragens foi a minha mudança de vida. Porque da mesma forma como você está alterando o curso do rio e modificando para você construir aquela grande barragem que vai gerar energia e desenvolvimento, que no caso deve ser sustentável e saudável para uma grande nação, porque não adianta vir dizer que você não... Como que você desenvolve, como que você constrói, como que uma indústria trabalha se ela não tiver energia? Não dá, né? Então, você retorna todo aquele ambiente ao
próximo, e depois você ainda até melhora, que Deus me perdoe estar dizendo isso, a biota, né? Que é o mundo vegetal e o mundo animal trabalhando e coexistindo. Mas vocês destruíram 7 quedas. Infelizmente, né? A velha frase, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? Nós tivemos que 7 quedas, para quem lembra, tá lá embaixo do rio Itaipu. Agora, você imagina, Lúcio, o Brasil sem a energia que é gerada por Itaipu? Ela já nasceu deficiente. Nós precisávamos de 4 pontos de geração de energia a mais em Itaipu. Quando o presidente Figueiredo, então, né, presidente do Brasil, foi colocar Itaipu para funcionar, né, fez a primeira virada de geração, ela já nasceu deficiente, porque o Brasil estava crescendo muito mais e necessitando muito mais de energia, tá? E nós demoramos muito para acordar nesse sentido, que aí tem todo, né, a volta do Brasil à democracia e tudo mais, e nesse período o Brasil deixou de investir na geração de energia, porque é uma geração de energia limpa. Nós não vamos trabalhar com energia vinda de usina nuclear, nem vinda de carvão, Deus o livre, né? Então, é a energia mais limpa. Mas a barragem destrói o meio ambiente. Destrói nada. Da mesma forma como você quebra o ovo naquele momento para tirar o conteúdo e colocar numa frigideira, naquele momento da construção, nós temos que quebrar algumas coisas. Temos que desviar cursos de rio, mas depois a engenharia nacional volta e coloca aquilo em parâmetros incríveis, que inclusive pegam outras áreas, que, por exemplo, os lagos das grandes barragens, ao redor dos lagos se criam grandes condomínios residenciais, você movimentou a construção civil na área imobiliária, rede hoteleira, turismo, o pessoal passeando de jet skis, barcos e tudo mais, naqueles lagos que foram criados pela engenharia nacional para a produção de energia. Então, não tem como fazer. Então, aí que eu peguei essa veia de cuidar do meio ambiente, via a construção como é a tradicional, que você usa tijolo, você usa bloco. Então, isso vem de onde? De onde vem o tijolo? Você usa barro, vem da natureza. O bloco de concreto é brita, né, pedra, vem de uma pedreira, e você usa altos fornos com cimento e tudo mais. Então, quando eu vi aquela construção que era utilizada na costa leste dos Estados Unidos, que é a parede com miolo de EPS, e nas laterais você tem um grid, você tem uma grelha de ferro galvanizado, ou seja, ele não vai enferrujar, tá? E projetado argamassa, e é extremamente resistente, eu elimino vigas, eu elimino pilares, e quando está terminada, tá? É uma coisa que se chama armadura de pele, que é matéria de engenharia civil, né, de 4º ano. Ao invés de você concentrar cargas, você distribui. Esse que é o conceito de ecogrid? Esse é o conceito do ecogrid. Então, ao invés de você fazer coluna aqui, colocar uma viga, porque o bloco estrutural e o bloco cerâmico, eles não têm uma função tão estrutural, o bloco cerâmico zerado, né? Mas o bloco estrutural às vezes tem, que elimine a viga, elimine o pilar. Então, o ecogrid, nós resistimos 40 toneladas, tá? Se eu reforçar, chego até parâmetros superiores a isso. Nós resistimos a furacão e resistimos a terremoto, porque foi criado na Califórnia. Nasceu o ecogrid na Califórnia e é isso que lá você trouxe para o Brasil. Lá ele se chama SCIP, S-C-I-P. Structural, de estrutura, concrete, porque uma argamassa forte no idioma inglês dos Estados Unidos é um concreto, mas não necessariamente tem que colocar a pedrinha. Insulated, porque ele isola, panel, que é um painel. Então, é um processo industrial. Eu faço os painéis, chega o projeto até nós nós calculamos, nós executamos os painéis aqui em São Paulo, ou então eu levo a máquina e monto, eu recebo o isopor, recebo a tela e a treliça dos nossos parceiros de anos, que são
as grandes empresas brasileiras, né, da área de aço, no caso a Gerdau, e nós montamos. Então, você vê o processo da sua casa, do seu prédio sendo construído assim na hora. Legal. Rápido, não tem o resíduo, zero resíduo. O isolamento térmico é perfeito, economia de energia, né? Não sai da minha construtora nenhuma casa sem reuso de água. Você sabe que em alguns lugares, cito o Rio Grande do Sul novamente, a cidade de Gramado, nós fazemos tratamento, recolhimento de águas de chuvas e fazemos o tratamento e ela volta. Você está falando de 14, 15 reais o metro cúbico da água de fornecimento da concessionária contra 17, 18 centavos da água que a natureza te manda, tratada com filtros e bombeada para as caixas, tá? No centro do país agora, na cidade de Cuiabá, nasce a primeira casa certificada no HBC do Mato Grosso. Já tivemos visitas importantes lá, agora vai sair bastante na imprensa. Parabéns. Inteirinha com água de reuso, com isolamento. Nós estamos falando de Cuiabá, gente. É 37 graus na sombra, sensação de 45 e à noite a temperatura não cai, né? Você precisa ter... nós precisamos cuidar dos recursos naturais. Sim, então, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está entre os congressistas de peso aí nas conferências internacionais de Green Building, que é o que nós estamos falando aí, né? E isso tanto em feiras em Milão, nos Estados Unidos, e tratando com ambientalistas aí renomados, né? Esse é o seu meio, né? O meio que a Lourdes Cristina Printes vem atuando. Mas eu queria que você fizesse um paralelo entre o cenário no Brasil, né? Como que o Brasil está se posicionando em relação aos outros países, né? Nós estamos atrasados, nós estamos evoluindo, nós estamos já evoluídos, né? Como é que você vê isso? Evoluídos ainda falta bastante, né? Também porque falta o empurrãozinho dos nossos governantes. Então, eu citei os Estados Unidos, onde nenhum prédio público pode ser executado e utilizado sem que ele seja certificado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a certificação LEED, ela tem um papel importantíssimo, no sentido, por exemplo, eu quero conheço pessoas que queriam morar por questão de trabalho, locomoção, gasto de combustível e tudo mais, próximo, ali na cidade de Miami, próximo a grandes avenidas, no caso, cito a Avenida Brickell, né? Mas é um lugar muito caro. É caríssimo, como é que você vai morar nesses lugares, tal? E aí eu dei uma dica, procure um prédio certificado, tá? Porque no prédio, se o prédio é certificado no LEED, ele tem a produção de energia dele, né, feita no próprio condomínio, ele tem o tratamento de água, então os valores condominiais, né, de manutenção, manutenibilidade do edifício, são menores. E pagam taxas, alguns lugares, como a cidade de Miami, até zera essas taxas, tá? E aí esse casal de conhecidos acabou procurando um prédio e encontrou um prédio que, aliás, construído por brasileiros, né? A gente brinca que Miami é o estado que deu certo, brasileiro, né? Porque só tem brasileiro lá. Um brasileiro que construiu, investiu esse prédio e fez ele certificado num dos mais altos níveis, tá? Então esse casal pode residir lá. Então você veja a diferença. E quem conhece, né, um pouco do modo de vida americano sabe que você morar num bairro bom determina uma boa escola, determina uma boa comunidade, determina um crescimento melhor da sua família, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, Lúcio, nós ainda não temos essa visão dos governantes. Nós lutamos muito para conseguir um pequeno desconto no IPTU na cidade de São Paulo, mas várias reuniões tivemos, mas o máximo que nós conseguimos, porque a cidade de São Paulo precisa da arrecadação de cada centavo do imposto que ela arrecada, porque nós temos uma cidade-país, né? É a quarta
quarta cidade maior do mundo em população, e junto dessa posição de quarto lugar no mundo vem todos os problemas que uma grande cidade acopla. Mas estamos bem, nós estamos bem. Então, nós estamos crescendo com a nossa frota de ônibus elétricos, né? Nós estamos crescendo com o tratamento do Rio Tietê. Quem conhece São Paulo, antigamente você chegava no aeroporto e vinha pela Marginal, você não conseguia respirar na Marginal. Olha que beleza. Hoje nós temos floridas, todas aquelas alamedas laterais, né? Isso é tudo tratamento, é gestão da cidade de São Paulo. Aí tirar o chapéu à Prefeitura de São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo, que estão investindo para que o Estado de São Paulo, e cito a cidade de São Paulo, atendam todos os itens da Agenda 2030, que são os 17 itens da ONU. São os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, entre os processos de certificação, no item 3, que é saúde e bem-estar. ESG. Então, assim, Lúcio, são vários parâmetros. Então, a construção civil, ela entra em toda essa área, e foi através da construção civil e dessas melhorias, de você trazer o aporte financeiro de fora aqui para dentro, que nós melhoramos e mudamos a construção civil brasileira. Fomos nós, isso, sabe, sem falsa modéstia, fomos nós, os green builders dos anos 80 até agora, que nós lutamos para melhorar. Então hoje, se você vai a uma loja de tintas e você compra uma tinta com o mínimo necessário de chumbo, que não vai te dar câncer e nem vai fazer mal à sua família, foi graças a nós. Porque no que nós chegávamos para os formados e que faziam os cursos para se transformarem em profissionais LEED, profissionais HBC? Está nas suas mãos. É você que especifica. Você projeta e você especifica. Então, o cliente, ele vai ouvir a sua especificação. Ele vai dizer que você vai comprar a tinta sem poluentes orgânicos persistentes, a tinta sem POPs, que são os poluentes que ficam no ar, né? Sem COVs, compostos orgânicos voláteis, que ficam no ar. Você pintava uma casa, você precisava demorar 4, 5 dias para entrar dentro depois. Hoje você está pintando e está ali, convivendo na casa. Hoje mesmo. Isso aconteceu lá em casa ontem. A gente pintou o banheiro e questão de minutos depois já podia usar. Quando que acontecia isso? Alguns anos atrás, né? Então fomos nós. Então nós sempre dizíamos, nós especificando, nós fazemos o mercado mudar. Nos chamavam de loucos, tá? Eu cheguei a ser processada, Lúcio, por uma grande empresa aí de tubulações, né? Quando nós falamos que o vinil, né, e o cloro, eles já estavam, né? A Convenção de Estocolmo, que toma conta, né? Tratado de Quioto, que toma conta de toda essa área química, né? E cuida do nosso meio ambiente, detectou o vinil e o cloro, o brumado também, que fazia parte como retardante de fogo dos grandes screens, das telas de celular, tudo. Vocês são POPs, poluentes orgânicos persistentes. O nome já diz, são poluentes orgânicos, eles entram, você respira, você comeu um alimento que passou em contato com aquilo, e persiste, porque passa de geração. A mulher grávida passa isso para o seu bebê, né? E vai passando. Foram encontrados poluentes orgânicos persistentes até em cérebros de baleias orcas nas partes mais remotas do hemisfério norte do mundo. Então, isso tudo... mas engenheiro civil vê isso? Vê. Então, hoje, eu não deixo entrar nas minhas obras vou citar, cabo elétrico. Tá? Se o fabricante não me enviar a ficha FISPIC, que é a ficha química, para ver se tem algum elemento químico dentro da cobertura daquele cabo elétrico, que depois possa produzir qualquer dano à saúde do meu cliente que vai morar naquela residência, ou depois um descarte ao meio ambiente. Então, assim, isso tudo está onde? Nos parâmetros de certificação. Então, hoje você tem uma casa que você tem uma tinta na parede sem COVs, compostos orgânicos voláteis. Você está usando um cimento que já foi um cimento melhorado lá atrás para que ele não
polua tanto naquele resíduo que vai ser no descarte. Hoje você tem controle de caçambas de descarte quando ele é inevitável. Então, lá na região, no local onde a caçamba será descarregada, existe já essa reciclagem, esse transbordo. O ideal é você reciclar e não enviar para o local, né, para o aterro. Mas se for inevitável, que você envie fora, né? para bota fora correto. Cabos elétricos. Quantos incêndios não existiam no passado? Porque, Lúcio, o pessoal fala, cabo 4 milímetros. 4 milímetros são 4 milímetros de diâmetro que tem que ter o cobre que está dentro do cabo. Você comprava cabo de 4 milímetros, que na verdade era de 2. Aí, se você não observa isso com parâmetros dentro da indústria, né? Você está prejudicando, você pode causar um acidente gravíssimo, né? Com mortes de pessoas e tudo mais. Isso tudo veio de nós, veio de norma técnica, de processos fabris, tá? Processos fabris. E a construção civil, pegando esse gancho, né? Você vai comprar um carro novo, você não tem todas aquelas datas que você tem que obedecer para ir, voltar na revisão, levar lá, que aí você recebe até o aviso hoje, né? No celular, revisão com valor mais em conta, tal, tá na hora do seu veículo. Nós, da construção civil, pegamos isso nas normas técnicas e colocamos lá, tá? Que para você atender as normas técnicas de desempenho, você tem que entregar um caderno, um memorial. Então, você tem lá um caderno, um memorial, onde você tem garantir tempo de revisão de pintura externa de edifícios, tá? De residências, de quanto em quanto tempo você tem que fazer isso, de quanto em quanto tempo você tem que dar uma revisada nas suas instalações elétricas, nas suas instalações sanitárias. O uso do PPR, que é aquele tubo verde, que é de termofusão. Hoje você sabe, você usa cada vez menos colar cano. A cola é extremamente danosa, faz um dano enorme à saúde, porque a água passa ali e você vai se banhar. Quando você está tomando banho, entra água na sua boca, né? Você acaba ingerindo aquela água que passou por um contaminante. Sim. Tá? Então, hoje, eu brinco que nós, da engenharia civil, nos processos de certificação e nos atendimentos das normas técnicas, nós somos, né, detetives, né? Porque os clientes já pegam um jeito, então eu tenho clientes que falam, olha, eu vi esse piso, eu gostaria de colocar. Eu falo, pede a ficha. Aí vem a ficha FISPIC, que vai dizer tudo que tem dentro daquele produto que ela quer colocar. Então, né? Então, assim, as normas técnicas e toda esse conhecimento adquirido, esse intercâmbio, fez o Brasil aí avançar bastante nessa agenda de construção sustentável. Eu fico feliz de ouvir isso de você, que está aí nesses fóruns internacionais, mas eu queria agora entrar em outro tema, né, que tem a ver com essa agenda internacional sua, que também é uma outra cadeira que você ocupa, que você também é diretora da Brashan, né, que é essa Câmara Brasil-China de Desenvolvimento de Comércio e Indústria. Como que está sendo esse trabalho aí, dessa parceria entre Brasil e China aí? Como que você está atuando nisso? É uma parceria deliciosa, é muito profícua. O tempo que eu estive na China, nós, né, tivemos uma missão que foi do Brasil para visitar a China, e também o governo do estado de São Paulo estava lá, nosso governador à época visitou, João Dória, e também tivemos a visita do presidente, né, o vice-presidente Mourão e o presidente Bolsonaro também estiveram lá, e na época eu ajudava em alguns grupos, né, o nosso então embaixador, e que ficava no consulado ali na verdade era o cônsul de Xangai, mas na diplomacia você chama essas pessoas com o mais alto cargo que ele teve. Ele foi embaixador, então era o embaixador Gilberto,
E fazendo, né? Olha, o ideal seria que a missão fosse olhar empresas de tratamento de esgoto. Cada um ia dizendo. E aí foram de outros estados, como Minas e tal. Aí nessas parcerias, né? Eu acabei que fiquei conhecida ali dentro, um pessoal incrível. O trabalho do corpo diplomático brasileiro na China é de tirar o chapéu. Eles são bravos, eles são interessados, eles querem ajudar a comunidade brasileira. Nós éramos, hoje não mais, hoje caiu muito. Nós éramos anteriores à pandemia, em torno de 4 mil brasileiros, né, em território chinês, o que não é nada, né? E todo mundo, quando você vai morar em um outro país, você deve, né? Muitos não fazem isso, mas você deve se apresentar à embaixada, dar o seu endereço e dizer o que você faz, tal. Então, com o meu currículo, o pessoal também chamou. E eu era chamada para ajudar alguns grupos, né, de trabalho junto a algumas organizações dentro da ONU, que eu sempre ajudei, com alguns relatórios técnicos, né? E aí eu fui chamada, né? A princípio fui eleita, né? O que eu agradeço muito a todos os mais de 130, né, associados. Nós somos uma associação de empresas brasileiras com operação em território chinês, né? Nós defendemos os interesses dessas empresas. Nós somos mais de 138 empresas, tá? Brasileiras com operação na China. E eu fui, a princípio, eleita como diretora de inovação e tecnologia, né? Atuei fazendo palestras e desenvolvimento, trabalhando junto às universidades chinesas e brasileiras, fazendo esse intercâmbio. E depois, já há mais de um ano, sou a diretora executiva. E a minha função dentro da Associação Brasil-China, Brachan, quando cheguei aqui no Brasil, eu estou de volta ao Brasil há 1 ano e 6 meses, mas nunca fiquei direto. Eu ia e voltava, e eu estava por conta da LCP Engenharia, né? Que nós atuamos em território nacional e família também e tal. Então, na época que dava para ir e voltar. Hoje, infelizmente, a China ainda está fechada. Então, assim, nós temos dentro da Brachan, que eu aí trouxe para o Brasil, e aí nosso presidente Henry Oswald disse, bom, Lourdes, já que você então está fixa no Brasil, desenvolva a Brachan e crie raízes da Brachan aí em território nacional. Fomos muito bem acolhidos e como grande parte das indústrias brasileiras que fazem parte da Brachan estão no Cone Sul, no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias, cito Marco Polo, Randon, temos Santa Catarina WEG, Schulz, na área têxtil temos várias empresas da área têxtil sediadas lá no Rio Grande do Sul. Temos ai meu Deus, agora está me fugindo, né? Daqui a pouco eu lembro. Temos a área alimentícia também, área de papel, área de e toda a parte de autopeças da indústria veicular, né? Bom, são mais de 135 empresas divididas em classes que nós temos, e são empresas brasileiras com operação lá na China e que tem a produção, por exemplo, temos Riachuelo, temos a Zara, várias dessas empresas que produzem, né, lá na China, nas cidades, né, chinesas, por exemplo, empresas de autopeças, cito várias, né, que produzem na China, porque a produção chinesa, Lúcio, ainda é 30% mais barata que a do mundo, e com qualidade, tá? Nós costumamos dizer que dentro da China você tem produto para qualquer tamanho de bolso, basta você saber procurar, né? Basta você saber procurar e encontrar. Você vai encontrar tudo. A produção, a fábrica do mundo ainda é a China, tá? E essa nossa parceria está sendo ótima. Eu cito a Fiesp agora, que nós tivemos reunião
há 2 semanas atrás. Para você ter ideia, a Fiesp colocou como várias estrelinhas, né? Grande importância o desenvolvimento de missões, desenvolvimento de operações nesse segundo semestre de 2022 com a China, tá? Então, muito se ouve falar, a indústria nacional automobilística está parada porque falta peça. Sim, faltou por conta desse período de pandemia, né? Que as indústrias chinesas pararam, né? Pararam literalmente, né? E depois, quando voltaram a produzir, tinha todo represado vários pedidos, não só do Brasil, né? De outros países, né? Gerou um gargalo. Gerou um gargalo, mas eles voltaram a trabalhar, sim, né? Sim. Então, hoje em dia, as condições portuárias já estão melhorando, vários containers já estão chegando. Conversei agora há pouco com o pessoal da indústria cerâmica brasileira, com a Associação Brasileira de Porcelanato. Eles disseram que a maioria dos insumos e várias peças que são fabricadas lá já estão entrando na normalidade, e a questão das autopeças também. E Legal. Outro ponto importante que eu gostaria de falar aqui, aproveitando esse espaço para falar com todos os nossos CEOs, né? Diretores, donos de grandes empresas, tá? A Abrachan defende os interesses das empresas brasileiras, tá? Então, hoje eu estou trabalhando muito com a questão da mudança da matriz energética. Nosso grande secretário de Mudanças Climáticas, Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, eu o convidei para várias, fizemos já 5 grandes ações no sul, no Cone Sul brasileiro. Uma das grandes foi na cidade de Caxias. Tivemos o orgulho, depois vocês procurem na internet, de levar o ônibus elétrico, parceria Brasil-China, com a Marco Polo brasileira e com a BYD chinesa. Né? Toda a parte, né, de baterias elétricas, né, e toda a parte da parte inferior, né, de eixo e tudo mais do ônibus elétrico, que é aquele articulado lindão, né, e toda a parte de cima da carroceria com a Marco Polo. Lindo ônibus, lindo. Eu tive a honra de poder entrar e dirigir, viu, Lúcio? Um pouquinho, né, uns 5, 6 metros, mas já foi o suficiente, né? Aquele trem, eu dirigi como se você dirigisse um carro, né, automático, mas foi, assim, uma das maiores emoções que eu tive, né, dirigir um ônibus daquele tamanho, né, e o quanto ele é incrível, unindo várias tecnologias, unindo essas 2 grandes nações, Brasil e China. Então, nós defendemos o interesse da indústria nacional. Agora, eu acho que as associações aí, e tem várias associações que falam, não, tem que proibir a entrada de produto chinês aqui no Brasil, né? E de outras nações. Tá errado. Tá errado. O Brasil tem que crescer. O Brasil tem que... Como é que nós vamos atingir a Agenda 2030, a Agenda 2040, se nós não crescermos? Então, assim, para eu ter um ônibus elétrico, ou para eu ter um mini ônibus, para eu ter um avião, para eu ter um navio, nós já temos navios movidos a energia elétrica. Vem aí, já é uma realidade o hidrogênio, tá? Então, vamos olhar, né? Eu preciso de 300 peças para compor esse produto. 200 peças eu tenho no mercado nacional. Faltam 100. Aonde são fabricadas essas 100? A maioria é fabricada na China. Meu Deus do céu, então deixa vir. Governo brasileiro ajude tirando e baixando taxas para que esse produto chegue aqui no Brasil com preços melhores e essas empresas venham para o Brasil montar aqui no Brasil, dando trabalho para a mão de obra nacional. E com isso você consegue baratear o produto que vai. Então nós temos grandes empresas aí
Esse ônibus que nós apresentamos na cidade de Caxias, hoje ele trafega em São José dos Campos aqui. Maravilhoso, lindíssimo, que a cidade de São José dos Campos está incrível, né? Totalmente remodelada e tal. E para que porque são ônibus de 22 metros de comprimento, tá? É um trabalho importantíssimo aí dessa união entre os dois grandes países. Os dois grandes países, né? E te parabenizo aí por estar à frente aí da Braskem, né? Quero em breve também fazer uma live com você para a gente poder falar sobre a Braskem. O Everton também, que está lá na China, também faz parte e já trouxe algumas novidades aí para nós. Bom, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Voa e mesmo. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, mas como de praxe aí, a gente sempre pede ao nosso convidado, à nossa convidada, para poder indicar 3 livros ou 3 pessoas para se seguir nas redes sociais, né? Então, se você puder nos brindar com isso, porque você, de fato, aqui, nessa hora que passou, transbordou aqui conhecimento, uma pessoa muito culta, né? E que, com certeza, inspirou as pessoas que acompanharam aqui. Então, se você conseguir aí nos dar essa dica de 3 livros e 3 pessoas para se seguir nas redes sociais. Lúcio, você me pegou, hein? Me pegou. Bom... eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas deveriam seguir a minha empresa. Ótimo, sim, a claro. minha empresa, porque eu sempre coloco itens e coloco artigos que venham nessa área, né, de engrandecimento da construção sustentável, saudabilidade, tá? Processos de certificação e o engrandecimento da construção nacional. Nessa linha, eu acho que as pessoas deveriam seguir os relatórios e o que como é que acha a sua empresa nas redes sociais? www.lcpconstruções.com. LCP Construções. Está no Instagram também? Está no Instagram também. LinkedIn, todos lá. Entrando na página, LCP tem todos. Construções. LCP Construções. Se digitar no Google, inclusive LCP Construções, e o meu nome também já aparece assim. Não precisa ficar perdendo muito tempo, que aparece na primeira página lá. Porque é muito conteúdo, é muita informação que se coloca. Adoraria que, se vocês pudessem seguir as páginas do HBC, Health Building Certificate, que traz tudo o que vocês podem imaginar de novidades na área dos processos de certificações de saúde. Então, HBC, Health Building Certificate. A página do Green Building Council Brasil, do GBC Brasil. Tá? Que vai trazer isso muito mais acoplado. E também, gostaria de dizer, seguir, eu não sei o endereço, eu vou dar o nome, todo mundo procura. Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é o nosso secretário de Mudanças Climáticas da 4ª cidade em população do mundo. Ele tem grupos e ele sempre coloca temas extremamente importantes que vão mostrar para os que o seguirem os assuntos pertinentes a uma cidade smart que se pretende ser, e já somos uma cidade inteligente, né? Você falou de seguir 3 pessoas? Já foi, né? Já falei 4. E como é que te acha nas redes sociais? Eu sou uma pessoa assim que fico muito fora de redes sociais, vou te dizer, mas eu tenho um pessoal que cuida disso, né? Vai achar no Instagram da empresa, tá, Lúcio? Da empresa vai achar, LCP Construções, né? Tá no Instagram. LCP Construções aparece lá. Volto a dizer o www.lcpconstruções.com.br, que é a nossa página. E eu coloco muito conteúdo de obra, e tem o meu, né, que é Engenheira Lourdes Prints, que também está no Instagram. Agora, livros, eu vou dizer para você que eu leio muito coisa técnica, né? Mas eu adoro um autor que todo mundo vai gostar, que é o Yuval, que é
aquele livro grosso, mas agora tem o primeiro e segundo em quadrinhos. É como se você estivesse lendo um gibi. Eu sou do tempo do gibi, Sim. adorava ler Tio Patinhas, né? Turma da o Horácio, né? Com os bracinhos assim nas páginas dos jornais. Adoro as tiras, né? O Yuval, né? O grande escritor Yuval, discorre desde a época do início da civilização, né, das cavernas, do homem nas cavernas, até os tempos atuais. É muito gostoso de você poder ler. Ótimo. E ver todo esse crescimento. Então procurem aí Yuval, tá? Cito ele e biografias. Se eu pudesse citar biografias, para mim, do Henry Ford, né? Procurar alguma biografia da Toyota, né? Do formador da Toyota, que foi uma briga entre eles, né? A Toyota queria fazer mais carros em tempo recorde do que o Ford e melhorou e implementou, né? Alguns processos interessantíssimos, e esses processos a gente trouxe para a construção civil. Fantástico. Né? Pessoal, essa foi Lourdes Cristina Printes participando aqui do Open Mind Talks, numa conversa muito legal. Passamos aí por temas importantíssimos como sustentabilidade, falamos sobre a evolução da engenharia, falamos aí sobre as relações entre Brasil e China. Espero que vocês tenham gostado, né? Nos sigam aí nas redes, né? Sigam o Open Mind aí nas redes, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas como a nossa querida Lourdes Cristina Printes. Lourdes, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado de passar essa horinha aqui batendo esse papo com o público do Open Mind, né? Nossa, eu adorei. Desculpe até, porque eu sou tão apaixonada por tudo que eu faço que a gente acaba que fala demais, né? Mas eu vou te falar, vamos fazer então qualquer coisa com relação, porque eu muito pouco falei, né? Da Brashan, e nós estamos abertos na Brashan, tá? Também gostaria de dizer www.brashan.org, né? E porque nós estamos ajudando muito, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, né? Das empresas brasileiras que querem fazer negócios com a China. Essa é a nossa missão, né? E já temos como alguns associados, e cito uma delas que não poderia deixar de citar, que é a Vinema, a primeira produtora, né, de etanol no estado do Rio Grande do Sul, e que vai produzir etanol e vai produzir o coproduto do etanol, que é o alimento. O mundo precisa de alimento, né? Então, tudo isso nós estamos, né, cooperando e ajudando, e esse é o nosso interesse. Estou muito feliz, muito obrigada. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu tenho visto o crescimento, né, de nós todos do Open Minders, né, ao longo desses anos, e eu me sinto honrada de poder participar desse grupo. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Valeu. Estamos aqui nos estúdios da CrossHost, então agradeço a toda a produção aqui da CrossHost por também nos ajudar a fazer esse episódio do Open Mind. A gente se vê na próxima. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento CrossHost.